Então, pessoal, retomando aqui a segunda parte da nossa aula, vamos fazer a demonstração da espirometria. Então, retomando aqui o título da nossa aula é Determinação dos volumes e capacidades respiratórias. A adaptação respiratória às condições diversas de atividades corporais é feita pela correção do mecanismo de entrada e saída de ar para os pulmões, que é permitido com a adequação de duas variáveis, a amplitude respiratória e a frequência respiratória. Os pulmões possuem volumes e capacidades que permitem as variações necessárias para a manutenção dos níveis sanguíneos e teciduais normais de oxigênio, dióxido de carbono e íons de hidrogênio. Um método simples para a medição desses parâmetros é a espirometria, que permite registrar o ar movimentado durante o ciclo respiratório. O equipamento utilizado para a aula de espirometria vai ser o espirômetro mecânico de Barnes, que é um sistema de cilindro, onde temos uma bolsa de ar dentro desse cilindro e um outro cilindro mais delgado que vai fazer a medida do ar que expiramos dentro do equipamento. Então, esse cilindro central, ele é um dispositivo calibrado com volumes em ml, onde o indivíduo, ao soprar no equipamento, esse cilindro central vai sendo projetado para cima e, com isso, podemos medir o volume de ar expirado dentro do dispositivo. Teremos também que usar tubos individuais, tubos descartáveis individuais, que serão conectados à ponta da mangueira do espirômetro, para depois realizarmos os testes. Lembrando que após cada pessoa utilizar, esses tubos são descartados. Bom, voltando aqui ao equipamento, também precisaremos de fita métrica, com a qual serão realizadas medidas torácicas, também cronômetro para realizar alguns testes que dependerão de tempo, e agora podemos passar para os nossos testes propriamente dito. O primeiro teste é para avaliar a capacidade vital do indivíduo. Antes de iniciar os testes, precisamos posicionar o tambor do espirômetro no nível 0. Bom, iniciando o teste, o aluno deve inspirar ao máximo através do nariz e expirar ao máximo apenas pela boca por meio do tubo individual, elevando o tambor do espirômetro. Ao final da expiração, o aluno deverá tampar o bucal do tubo com o polegar e observar no marcador o valor apresentado, o qual corresponderá à sua capacidade vital. 4.300. Anotar o resultado no quadro e registrar também o tempo que o indivíduo levou para realizar o teste. O teste 2, capacidade vital forçada. Repita o procedimento 1, porém, no momento que o aluno expirar, faça uma compressão parcial do silicone que está conectado à mangueira com a ponta dos dedos durante a realização do teste. Anotar o valor obtido e o tempo necessário para alcançar. Realizando o teste, podemos perceber que o aluno apresenta agora certa dificuldade em elevar o cilindro central, porque as vias aéreas estão parcialmente obstruídas. Então, com isso, conseguimos mimetizar, conseguimos uma situação
parecida com o indivíduo que tem limitação respiratória. Valor obtido: 3.800. Teste 3. O aluno novamente vai repetir o teste 1, o procedimento 1, porém o aluno deverá expirar ao máximo durante apenas 1 segundo. Esse teste é chamado de capacidade expiratória forçada em 1 segundo. Volume expiratório forçado em 1 segundo. Então, o aluno vai repetir o procedimento e expirar somente durante 1 segundo. Pronto. Feita a expiração, o aluno vai tampar o bocal e vai fazer a leitura novamente do medidor. 1.200 ml. Registramos o valor obtido. Observação: a relação entre o volume expiratório forçado em 1 segundo, o teste que acabamos de realizar, e a capacidade vital forçada, que foi o primeiro teste, reflete um parâmetro funcional obtido pela espirometria e conhecido como índice de Tiffenot. Este índice é avaliado em pacientes com suspeitas de doenças obstrutivas. Uma relação inferior a 0,75 obtida por esse índice mostra sinal de possível doença obstrutiva. A principal característica da doença obstrutiva é o aumento da resistência das vias aéreas à passagem do ar. Para calcular o índice de Tiffenot dos voluntários, devemos dividir o valor obtido pelo procedimento 3, volume expiratório forçado em 1 segundo, pelo valor obtido no procedimento 1, capacidade vital forçada. O nosso terceiro teste vai medir o volume de reserva expiratória. Nesse procedimento, o aluno deverá expirar em repouso, sem forçar a respiração. Após a expiração de repouso, ou seja, a expiração normal, ele vai soprar o restante do ar do pulmão dentro do expirômetro. O aluno deve forçar ao máximo a expiração, tapar o bocal após finalizar o teste e fazer a leitura no medidor, no cilindro central do equipamento. 1.300 ml. Então, esse valor corresponde ao volume de reserva expiratório do indivíduo, ou seja, todo o volume de ar que ele consegue expirar além da respiração em repouso. Para finalizar, fazemos também a medida torácica do aluno usando a fita métrica. Essa fita métrica, ela deve ser posicionada na linha inferior dos mamilos e assim mede-se o diâmetro torácico do aluno. A importância de se medir o diâmetro torácico é porque uma das questões que influencia nos resultados de volumes e capacidades do indivíduo é o biotipo. Assim, um indivíduo que tenha maior caixa torácica, ele terá possivelmente maiores volumes e capacidades pulmonares. Após a realização dos testes, o aluno deverá anotar na planilha os resultados obtidos e assim realizar um relatório final. Então essa é a prática de espirometria, onde avaliamos a condição pulmonar do nosso indivíduo.